Caire, meus queridos e queridas, eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a contradição. Para a gente falar sobre a contradição, é importante a gente pensar que, por exemplo, ao expressar nossos sentimentos, isso ajuda a mostrar nosso estado e nosso modo de ser. Por exemplo, choramos quando estamos tristes, rimos quando estamos felizes, alegres. No entanto, em alguns momentos, podemos expressar coisas contrárias ou opostas àquilo que estamos sentindo. E isso é interessante porque mostra que nem sempre controlamos aquilo que estamos expressando do sentimento e em alguns momentos essa expressão pode esconder determinados sentimentos. Mas o que interessa aqui é a gente perceber que podemos expressar uma coisa sentindo o contrário dela. Isso apresenta duas coisas e dois sentimentos de maneira contrária. Por exemplo, sentir raiva por um lado e mesmo assim estar sorrindo. Os exemplos aqui podem ser inúmeros, que demonstram essa situação contraditória ou em oposição uma com a outra. Nesse sentido, pergunta que eu faria para vocês, por exemplo, sentimentos podem ser contraditórios? Por quê? Pensamentos podem ser contraditórios? Por quê? Atitudes podem ser contraditórias? Por quê? Por fim, o que significa ser contraditório? Toda essa reflexão aparece ali na página 8, a partir de um texto, nessas imagens de uma menina expressando diversas reações, para a gente pensar nessas reações e expressões contraditórias. Se a gente avança um pouquinho, ali na página 9, a seção Olhar de Filósofo vai apresentar as ideias de um filósofo grego chamado Parmênides de Eleia. Esse filósofo antigo, ele foi autor de uma frase bastante conhecida, que é a seguinte: o ser é, e o não ser não é. Embora pareça confusa de início essa frase, ela aponta para o fato de que, de certa maneira, não podemos nos contradizer. Ou seja, o que ele quer dizer com essa frase é que não devemos nos contradizer pensando e afirmando coisas que ao mesmo tempo são e não são, existem e não existem. Por exemplo, Curitiba está chovendo, Curitiba não está chovendo. Essas duas frases, elas não podem ser ditas ao mesmo tempo. Curitiba está chovendo e não está chovendo. Porque isso é contraditório. Porque ou está chovendo ou não está chovendo. E isso é muito interessante porque Parmênides inaugura uma maneira de raciocinar interessante que tenta colocar o nosso pensamento e o nosso raciocínio de uma maneira organizada, de uma maneira a evitar contradições. Porque quando eu digo uma coisa, eu não posso dizer essa coisa e outra coisa ao mesmo tempo, simultaneamente, porque senão eu caio em contradição. E é aí que a gente tem a definição de contradição, por exemplo. A palavra contradição, ela já contém o contra no nome, que já dá uma dica do sentido que a gente pode entender essa palavra. O contra ali se refere à oposição, ou seja, é um sentido de oposição e objeção. Isso é interessante porque faz a gente pensar que a contradição, ela permite a gente identificar, na filosofia, ideias que se apresentam umas contra as outras. E essa área da filosofia vai ser chamada de lógica. E essa ideia de apresentar ideias umas contra as outras vai ser exemplificado na página 10 com uma série de exemplos para a gente pensar essas ideias contraditórias que muitas vezes aparecem no nosso raciocínio, mas devem ser organizadas. Como vocês podem observar na página 10, existem essas ideias que são totalmente opostas umas das outras, e daí fica fácil observar. Então, por exemplo, quando essas ideias são bem do contra uma da outra, é fácil identificar. No entanto, existem ideias que são mais difíceis de ser identificadas nessa oposição com outras, e essas ideias são chamadas de contraditórias. Por exemplo, não é correto afirmar que uma roupa é toda azul e tem uma lista branca. Vocês conseguem perceber? Se ela é toda azul, ela não pode conter uma lista branca. Então, como vocês podem perceber ali na página 10, é por meio dessas palavras-chave que a gente vai identificar esses quantificadores que permitem identificar algumas contradições das frases. Por exemplo, nesse caso, em uma roupa é toda azul, o toda é a palavrinha destacada. E tem uma lista branca, o uma é um quantificador que a gente pode identificar ali. Ou seja, se é toda azul, isso inclui todas as partes da roupa azul. Então não pode haver uma lista branca. Então o toda indica que esse uma lista azul está sendo contraditório. Um outro exemplo é: uma pessoa é sempre boa, mas às vezes
ela é má. Aqui a gente percebe que a palavra destacada é o sempre, porque ele quantifica, ou seja, em todos os momentos a pessoa é boa, sempre. Por outro lado, na frase seguinte, o às vezes ela é má, destaque para o às vezes que em alguns momentos ela é má. Então isso passa a ser contraditório, porque ou ela é sempre boa, ou ela às vezes comete ações más. Percebam aqui, está um jeito sutil de identificar as contradições numa fala, numa frase e numa maneira da pessoa se expressar. Essas contradições, elas devem ser corrigidas. E quem vai fazer isso, como eu mencionei anteriormente, é a lógica. A lógica, na filosofia, ela nos dá ferramentas para identificar essas contradições, essas afirmações contraditórias e corrigir o nosso pensamento, corrigir o nosso modo de pensar. Então, a lógica é essa parte da filosofia que estuda os contrários e as contradições nos raciocínios e na linguagem do ser humano. Percebam que aqueles quantificadores que estão destacados na página 10, por exemplo, todos, nenhum e alguns, são quantificadores importantes porque eles indicam informações da frase que podem ser importantes para a gente identificar se lá na frente alguma coisa não vai contradizer o que está sendo dito aqui. Por exemplo, se eu digo todos os meninos do 6º ano jogam futebol, eu não posso falar lá na frente, em outras frases, que alguns meninos não gostam de futebol. Porque esse todos, ele está incluindo exatamente todos os meninos daquela afirmação. Então, esses quantificadores, eles são importantes para a gente atentar nessas contradições da nossa fala. Então, todos, ele inclui todo mundo. Nenhum é a negação dessa totalidade, ou seja, quando você está excluindo todas as pessoas. Por exemplo, nenhum menino do 6º ano joga futebol. Eu estou excluindo todos da prática de jogar futebol. E por outro lado, o alguns seria um recorte específico da quantidade total que eu tenho, ou seja, da quantidade total que eu tenho, alguns deles, que eu não preciso identificar quais são agora, alguns jogam futebol, seguindo esse exemplo que eu estava falando. Nesse sentido, eu peço que vocês leiam com bastante atenção a página 9 e a página 10 e tentem fazer os exercícios da página 11. Não se esqueçam de trazer as dúvidas para a nossa aula online da semana. Na próxima aula, a gente vai falar sobre alegria. A alegria, ela aumenta a nossa capacidade de agir? A gente aprofunda mais essas reflexões na nossa aula online. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.